Salve, salve, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer. Eu sou o Japacama e hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante para a comunidade do IVGC no Brasil, que é sobre a importância da existência do times para a comunidade, a relevância das pessoas interagirem, desde os primórdios do nosso joguinho, que a gente ama tanto, que a gente sofre com hacks e com outras coisas que é do jogo. Só que o que fez realmente ele virar febre foi essa questão de troca de colecionar o 151. Só que um jogo tinha 3 coisas diferentes, o outro também tinha 3 coisas diferentes, e eles tinham que trocar entre si para conseguir completar a Dex. Isso é uma coisa que desde os primórdios vem mostrando como a interação de pessoas é um pouco mais de diferencial desse jogo que a gente ama tanto. Só que pro competitivo no 1 contra 1, a gente tem outras teorias que eu já vou demandar um pouco, vou falar um pouco melhor mais pra frente. Com o decorrer do tempo, essa comunidade dentro do Brasil teve uma crescente enorme. Até no início, só que principalmente o estopim da crescente dele foi por causa dos regionais que vieram e por causa da pandemia, que a gente ficou todo mundo preso dentro de casa, sem nada pra fazer, e a gente optou por estratégias para conseguir se tirar do tédio, resumidamente. Nesse crescimento da comunidade, a gente pode citar muitas coisas importantes, tanto a evolução de players, como a Gachi sendo muito importante, Vovô Max do vice no IC, a Gachi no vice do EUC, o Labacedo conseguindo passar do Day 1 do Mundial para o Day 2, sendo um dos primeiros a conseguir esse feito. Torneios online, que tem muita gente topando, Narly, topou, Top 1 ganha dinheiro, Caio Víbora e outras pessoas que até são fora do nome do cenário e que estão aparecendo agora, que nem o RPJoca, que é um novo que tá aparecendo e tá demonstrando um pouco sobre isso. Ninguém conhece muito sobre ele, mas eu tenho certeza que alguma coisa de conversa ou até questão de conhecimento de recursos ele tem, porque é uma coisa que a nossa comunidade tem que entender, que recurso e conversa sempre é melhor para conseguir evoluir como player. E com isso, dessa questão de recurso e conversa, veio a criação dos times de VGC, que é uma coisa que é muito importante para a evolução de players. Se alguém quer competir em alto nível, eu acho muito importante. Até grupinhos de amigos. Não importa se você vai jogar um torneio que for de poucas pessoas ou um torneio que vai ter todo mundo, o melhor do mundo, outras coisas. Tem uma competitividade, você tem que treinar, você tem que conversar, você tem que interagir entre o próprio time ou entre o próprio grupo de amigos. E como referência desses tópicos de times de VGC do Brasil, temos os EVEs, que é o Extreme Evolution Sports, a Zero to Hill, Meme Metapods, Dragon Rage, Golden Star e entre outros. Mas uma dúvida que sempre surge quando eu começo a falar sobre questões de times e outras coisas, falando do VGC, vem uma dúvida. Tá, por que eu vou fazer um time em um jogo individual, sendo que é eu contra o oponente e acabou? Bem, o início de time veio muito pela questão de interagir e melhorar, como jogador, como pessoa e como outras coisas no que a gente não consegue imaginar, que é uma coisa que a conversa e a interação entre pessoas sempre ajuda. E com isso, essa criação de time e grupinho de amigos se ajudando, faz com que você consiga checar seu erro e tentar melhorar ele, tentar não cometer a mesma coisa. Você consegue de vários métodos fazer isso, mas o que tem principal evolução é isso. Sendo que eu vou citar que tem muito time que nem a Dragon Rage, Eves, Zero to Hill, e os que estão aqui que eu comentei agora, e os que eu vou comentar depois mais um pouquinho pra dentro, pra você entender o diferencial ou saber um pouco mais sobre eles, que é uma coisa que às vezes pode ser difícil pra alguém que não tem informação sobre eles. Só que uma coisa que eles têm em comum é que eles sempre estão conversando entre si. Ou seja, a conversa faz com que a pessoa melhore, faz com que a pessoa entenda às vezes seus erros, se tiver de mente aberta e conseguir conversar. E isso ajuda a comunidade, porque tanto de ponto de melhorar. Se você é uma comunidade começa a melhorar, o competitivo fica mais difícil e começa a ter gente mais de alto nível ainda, mostrando que o Brasil não é pra brincadeira, não é farm de CP, não é bagulho louco, é um bagulho de respeito. Eu tô usando mais gírias porque é uma coisa que às vezes o povo de fora ou a gente pensa que o povo de fora vai achar. Só que com o crescimento da nossa comunidade, com a evolução do competitivo da nossa comunidade, isso não vai se tornar mais realidade. Vai ser, às vezes pode até acontecer o oposto, do Brasil ser uma referência no VGC, que hoje é os italianos, mas isso acontece, é de referência, antes foi Estados Unidos, de Japão, que sempre vai alternando em si. Só que a gente tá mostrando que o Brasil como comunidade ele vai crescer. E os times foram umas coisas principais disso, como o Vovô no vice do Laik, com a representação do time da Zero to Hill. E agora vamos falar um pouco de cada time. Bem, vamos falar agora sobre os Bergamotas. Os Bergamotas é um time formado principalmente pelo povo do Rio Grande do Sul, criado para melhorar as habilidades e fortalecer amizades.
Eles acreditam que o diferencial deles é a questão de união entre os membros por ser mais fácil de acesso, por eles todos serem da mesma região. Isso faz com que a rotina de treino e o conhecimento deles evoluam cada vez mais, tanto em grupo de WhatsApp quanto presencialmente, que é uma ótima coisa para você ter um time para conseguir melhorar. E eles pretendem crescer no meio do VGC com um passo de cada vez para chegar cada vez mais longe. Agora sobre a DRN, ou melhor, a Dragon Rage. É um time criado pelo Pinella e tá tendo muita conquista em relação a eles. Eles estão conquistando diversas coisas, tanto regional quanto o torneio online, e pegando muitos tops importantes. Eles conseguem demonstrar uma coisa que não é apenas um grupo de amigos ou simplesmente um time. Eles mostram como realmente uma família, sendo um ambiente tranquilo e que todos se respeitam. E para jogar os torneios, eles não falam assim, vai jogar tal. Eles perguntam para quem vai jogar, porque eles têm a própria confiança que o time é forte. Eles demonstram isso e confiam em cada jogador. E também a DRN, a DNR, desculpa, que eu confundi, tem jogadores do Brasil inteiro, tendo jogadores de São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e entre outros. Agora vamos falar um pouquinho sobre um time que é baseado em estrelas radiantes, quase estrelas douradas, ou melhor, baseado até mesmo em dinheiro, com o símbolo principal do time, o Golden Stars. Golden Stars é um time bem grande até, tá tendo muita pessoa com envolvimento do time, muita pessoa jogando pelo time. Eles têm como diferencial mais a questão do presencial, eles jogam muito presencial, tanto faz a região, por eles terem no Brasil inteiro, e normalmente está em peso o povo que joga pelo time. E eles estão tentando subir para a primeira divisão da Superliga, tomara que consigam, não lembro os resultados porque eu não acompanhei muito, tava muito por fora, mas é um time bem carismático mesmo, tem muita pessoa, gente boa, o Faban coordena ele, um cara gente boa, finíssima. Agora vamos falar sobre um time que eu tenho mais propriedade para falar, o Extreme Evolution Sports. É um dos primeiros a serem criados e contém a liderança do Braço, que é um jogador desde as antigas e vem demonstrando saber jogar o joguinho, mas não sabe clicar botão. Os Eves sempre são comentados como uma sessão de lapidação, que seria um time que pega os jogadores que eles acham que tem potencial e lapidam eles para eles se tornarem melhor. Sendo o único time brasileiro que com a presença de jogador de fora do Brasil. Por ser um time com muita experiência nesses anos, após sua criação, conquistou títulos muito importantes para um time em si. Conquistou a Superliga de 2021, a Recopa Latina de 2022 e a Superliga a versão 2 de 2023. Bem, agora vamos falar de um time que tem uma inspiração muito forte em Curitiba, o time da Capivara, ou melhor, o KSV. É um time do Brasil, fundado em 2021, que tem principalmente o foco no VGC do circuito, que seja o circuito competitivo. Os players deles são conhecidos tanto nacionalmente quanto internacionalmente para jogar os torneios. Eles têm uma informação muito importante no currículo deles, que é a questão da VCL, um torneio que eles conseguiram conquistar e tem um peso enorme, porque não é só um jogador brasileiro, e sim jogadores do mundo inteiro, contendo os melhores do mundo, e tanto o campeão mundial quanto vários players que são estrelas em campeonatos regionais. Além de que nos últimos acontecimentos do VGC, a maioria deles tiveram um top muito bacana. Agora a gente vê mais um clima descontraído, mais um clima puxado pelo meme, ou melhor, pelo meme Metapods. É um time que é conhecido como um time de amadurecimento, criado pelo Polar, contém um slogan bem interessante, chamado "O meme de hoje é o meta de amanhã". Eles gostam de usar coisas diferenciadas para surpreender o seu inimigo, ou seja, mais ou menos como criar um meme e demonstrar o poder dele. Eles têm uma criação até que cedo pro conteúdo do VGC em si, foi quase mais ou menos na mesma vibe do KSV e dos Eves, tem uma proximidade muito grande, tem players antigos, e estão começando a se evoluir cada vez mais no VGC, contendo nomes referências em conteúdo, que é o Noga, e demonstram que mesmo sendo um time mais fechado e sempre priorizando pela criatividade. Bem, agora eu vou falar sobre um time bem conhecido que se reformulou diante do tempo e diante das escolhas que tiveram e estão voltando a competir, que é o Pica Braba. O nome é bem estranho, mas é um nome bem engraçado e bem carismático, vamos dizer.
O time está sendo uma reformulação, passou por uma fase de desistir do competitivo, mas voltou, mostrando que a pulga ainda estava atrás da orelha e a vontade de jogar competitivo por times ainda estava viva. E o de não perder esse amor pelo competitivo e a vontade de jogar por times, eles reformularam a casa, tiveram várias gente para ajudar, chamaram pessoas novas com potencial e estão ganhando seu espaço agora com um andar bem devagar, mas estão ganhando seu espacinho. É difícil conhecer muito, mas é um time bem carismático. Bem, agora vamos falar sobre um time que demonstra a perfeita habilidade do PAF, a Zero to Hero. Que primeiramente era só uma coisa básica sobre torneios para movimentar o VGC no Rio de Janeiro. Depois acabou se tornando um time monstruoso no VGC, com ótimos nomes fortes nos cenários e com muita criação de conteúdo e umas caras carismáticas para o seu time. A Zero to Hero tem como informação principal, cara, a demonstração que uma junção de comunidade e transformar talvez em um time consegue ter uma força tremenda, sem deixar a placa do carro ser anotada, que nem dizia alguns, quando passa o carro, passa o trator. Eles, em um ano, eles já conseguiram ter uns resultados muito fortes, tanto na Superliga, que eles conseguiram passar para a primeira divisão no primeiro ano que eles conseguiram, e conseguiram ganhar a parte dos campeões, mas conseguiram principalmente a classificatória para a Superliga. E quase conseguiram o primeiro lugar, mas com a mesma pontuação da Sunny Day, eles conseguiram ficar em segundo por causa do saldo de pontos. E agora, para finalizar, uma coisa bem importante. A gente entende que time de VGC é uma parte obscura da comunidade. É uma parte que às vezes não é tão chamativa para o público. Mas, porém, entretanto, todavia, a comunidade do Sul, ou melhor, o Tri-Ataque, está tentando movimentar os torneios em times. Ou seja, com o Tri-Ataque Team Battles. A comunidade do Sul está tentando demonstrar a importância de jogar com times e a diferença entre os dois cenários. E mostrar como isso é gostoso de jogar, como é prazeroso jogar e como isso pode te ajudar cada vez mais no questão de competitivo. Eu fiz o meu mexezinho, fiz porque a gente quer que o povo entenda como é legal jogar pro time, como é legal ter essa sensação de equipe em si num torneio, num jogo que é individual e que nós amamos tanto. Bem, é isso que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo e obrigado por ouvir até o final essa voz que não é tão chamativa de um cara que não tem muito de conhecimento, é quase um feto, dá pra se dizer, mas brincadeiras à parte. Se alguém se sentiu ofendido, mil perdões, eu só queria fazer um vídeo divertido e que tenha um conteúdo muito bom, que é um conteúdo que a gente precisa entender sobre a importância dos times. E eu vou dar um leve toque. E grupos de amigos que jogam competitivo, se divertem junto, vocês têm total apoio de toda a comunidade para fazer o time. Todo mundo vai te apoiar quase. É só conversar que a gente dá um jeito, que todo mundo dá um jeito, todo mundo ajuda, todo mundo quer ver essa comunidade cada vez maior e se divertir. Bem, é isso que eu tenho por hoje. Muito obrigado de novo e até mais.